Muito bem, é a grande esperança de Sim. todo mundo, né? Ragnar, conta um pouquinho pra gente, você citou aqui, né, que temos novidades. Sei que você teve uma reunião há poucos dias agora com as diretorias, né, do Instituto Federal. Conta um pouquinho pra gente o que foi falado lá, quais são as mudanças, o que isso vai impactar tanto a nossa cidade aqui, mas também o ensino dentro dos institutos federais em geral. Eu acho que todos já sabem que participaram do processo seletivo que a gente mudou desde 2017 para o análise de currículo, né? Então, o candidato não fazia prova, né? Ele simplesmente se inscrevia, pegava o histórico dele lá do fundamental, né? E inseria as notas, e aí a concorrência era pela maior nota. Maior nota, né? Você tinha uma todas as classificação. matérias? Entrava só Não, algumas? só matemática e português. Português e matemática. Isso. Então, pegava as médias, né, do 8º ano para entrar. Isso até até o processo seletivo agora que entrou o 2º semestre. Para o ano que vem, agora voltou a ser processo seletivo por prova. Então, mas por que isso? Foi decisão do Instituto Federal? Não, porque a gente não iria adotar essa decisão agora ainda, né, ainda com uma incerteza sobre, né, protocolo de segurança para execução de provas. Mas foi o Ministério Público, né, quando a gente propôs a fazer análise de currículo, o Ministério Público, né, questionou dizendo assim, não, tem que ser prova. E aí a gente entrou com toda a argumentação sobre, né, a análise de currículo, a economicidade, porque fazer prova é um custo. Então a economicidade de você fazer um processo seletivo por análise de currículo, que é só o sistema vai lá e calcula e o aluno, né, tem mais. Na primeira instância a gente ganhou. Então a gente permaneceu com a análise de currículo. Só que agora, na semana passada, o TRF4 falou assim, não. Houve uma nova decisão judicial. Subiu a instância e o TRF4 falou assim, não pode mais análise de currículo, tem que fazer prova. Porque eram os dois processos que estavam nesse processo. E aí, sim, agora a gente está sendo obrigado, sim, pela última decisão da última instância, para o próximo ano a gente fazer prova. Então, sim, a gente vai fazer né, e a gente que vai fazer mesmo, o Instituto Federal mesmo, não vai contratar uma empresa, porque ficaria muito caro para... contrata, né, uma empresa para fazer... A gente vai usar toda a equipe técnica, professores para desenvolver as questões, né, fazer o banco de questões, usar o próprio técnico administrativo para fazer a logística, né, das provas, da aplicação e tudo, né, para a previsão da prova ser em janeiro. Mas as inscrições a partir agora de outubro já. Então, ficar bastante ligado aí que daqui a pouco a gente vai soltar o processo. E sim, né, vai ser por prova agora, janeiro. Está confirmado, isso foi anunciado sexta-feira, nessa reunião dos diretores do Instituto Federal de São Paulo, das 37 campos, né, do Instituto Federal de São Paulo. Muito legal, Ragnar. E falando um pouquinho também, eu queria que você comentasse a respeito da 12ª edição do Congresso de Inovação, Ciência e Tecnologia, o CONICT, que está com inscrições abertas até dia 10 de setembro. Né? Conta um pouquinho para a gente a respeito disso, da importância desse evento também ligado ao Instituto Federal. O CONICT, né, a gente já teve uma versão dele, se não me engano, 2016, foi aqui no campus Itapetininga. Movimentou mais de 1.000 pessoas dentro do campus, além dos nossos alunos. Então é um congresso de iniciação científica, onde os alunos submetem os seus trabalhos, né, acadêmicos e apresentam sendo aprovados, né, eles apresentam nesse congresso. Então, muitos alunos de graduação ou do técnico têm, junto com seus professores orientadores, tem lá o desenvolvimento do seu trabalho, né, alguma pesquisa que tenha feito, faz o seu banner e apresenta nesse congresso. Claro, até 2019, né, era presencial esse congresso. 2020 nós não tivemos por razões, né? Agora retomamos o CONICT. Tá, eu acho que na 12ª versão. 12ª versão, acertei. Isso. E cada ano é feito num campus. E esse ano vai ser remoto. Então os alunos vão apresentar isso de forma online. Então é uma oportunidade do aluno apresentar, desenvolver, né, a oratória, desenvolver aquilo que aprendeu, para que outros alunos possam aprender também, né? Esse é o mundo da ciência, né? Você, olha, eu estudei isso, eu cheguei a essas conclusões, né? Tive essa hipótese para resolver tal problema, né? Então, olha, tive um problema X, desenvolvi uma hipótese Y, cheguei no resultado W.
Né? Olha que interessante, um outro aluno que está estudando um pouco daquela área, pode, poxa, eu não tinha pensado desse lado, vou absorver isso no meu trabalho, vou referenciar isso no meu trabalho e com isso o conhecimento aumenta, né, em todas as instituições. E aí entra não só o Instituto Federal de São Paulo, né? A gente tem participação da Unesp, da UFSCar, e de outros também, de outros estados também, não é só restrito ao estado de São Paulo. Quando a gente fez aqui, em Itapetininga, veio até da Universidade Federal da Bahia, né, o Instituto Federal da Bahia. Veio uma caravana para apresentar os trabalhos aqui. Então é um momento muito enriquecedor para os alunos. Por isso que essa oportunidade diferente um pouco, né, daquilo que ele tem no dia a dia no curso dele. Então, alunos aqui da ETEC, da FATEC, né, das particulares, podem se inscrever, como você anunciou. Né, a inscrição é toda online, gratuita, então pode se inscrever, submeter os seus trabalhos para serem apresentados. E esse ano com a facilidade de fazer apresentação online, né? Claro que assim, tem toda a alegria, a magia de estar ali presencialmente, de reunir todo mundo, fazer ali as apresentações. No entanto, como existe essa possibilidade agora, fica muito mais fácil, né, fazer a apresentação online e submeter os seus projetos. E Ragnar, algo que você citou aqui pra gente, né, de que muitas vezes é mais fácil e é mais certo para o aluno do curso técnico encontrar ou um estágio, o primeiro emprego ali, do que o universitário. Será que isso é talvez por conta, vamos dizer assim, de uma aplicabilidade mais fácil do conhecimento? Às vezes o conhecimento universitário, existe ainda uma barreira, exige um esforço ali para se aplicar aquilo no dia a dia, no dia a dia de uma empresa, contrário do ensino técnico, que já é muito mais voltado mesmo para a resolução de problemas reais ali? Exatamente. O curso técnico ele é mais prático, né? Então ele está mais ali no chão de fábrica, vamos dizer assim. Ele está mais em contato com a produção. É onde os conhecimentos dele, por exemplo, de elétrica, de mecânica, de física, são aplicados. Né? Por isso da importância dessa formação para ele. Senão a empresa tem que ficar dando os treinamentos para que ele atinja essa competência. Né? E o curso técnico já traz isso. Né? Claro, tem as peculiaridades de cada empresa? Tem. Né? Mas a base dele, de conhecimento, já vai ser suficiente para ele entrar numa empresa e já não correr risco, né, de algum acidente do trabalho, porque ele já vai ter as noções de segurança do trabalho, né, da utilização dos IPIs, né, os conceitos iniciais de elétrica, por exemplo, para não tomar nenhum choque ali, às vezes, numa máquina, enfim. Isso estou falando da parte da indústria. Mas a gente tem a parte das edificações também, parte da informática, no desenvolvimento, trabalho em equipe, empreendedorismo, enfim. É essa base que falta para o aluno que não tem nenhum curso, nenhuma qualificação. Muito bem. E Ragnar, como que você vê o papel da educação no direcionamento do desenvolvimento de uma sociedade, uma cidade como a nossa? Que nós vimos, né? Você citou alguns cursos aqui que eu acredito que vão de encontro às necessidades que nós temos, né? Isso é muito comum, nós vemos que diversos cursos são criados em diversas cidades por conta da própria vocação local. No entanto, também se criar um curso, às vezes, de algo que não é tanto a vocação local, ele pode muitas vezes impulsionar para que empresas olhem para esse local, invistam ali, criem talvez um polo novo ali de inovação para esses locais? Sim, você pode prospectar cursos novos, né? A gente já tem os eixos do campus de Itapetininga já definidos, né? A parte de formação de professores, essa é uma demanda que não tem ainda uma previsão de você conseguir abrigar, de você conseguir concluir, porque a falta de professores é evidente. Né? Sempre precisa de mais. Sempre precisa de mais e quando se tem o professor, tem necessidade de uma formação melhor, de um aperfeiçoamento. Então, e nós fazemos isso no nosso curso de formação pedagógica e as licenciaturas, né? Que forma o professor de física, de matemática. Então, isso sempre não tem... A gente não vê, está tão, né, defasado, né, a questão do professor, que a gente não tem um horizonte de atendimento dessa demanda, mas estamos trabalhando para isso. E aí, fora isso, a gente tem na área da indústria, o nosso curso de eletromecânica, mecânica, que temos sim empresas na cidade que absorvem, tanto é que eles estão pedindo alunos nossos e nós, né, os alunos não estão se inscrevendo porque já estão empregados. Então, você imagina, a gente precisaria abrir mais vagas nessa área da indústria. Edificações também, a olhos vistos, né, a gente vê nos condomínios só construção. Você vai fazer uma reforma em casa, ele já fala, só daqui 6 meses. Né?
enfim, está super aquecido. E a gente tem o curso de edificações lá. Informática é a profissão que tem mais perspectiva, né, de empregabilidade nos próximos anos. Né? A parte de desenvolvimento também é um mercado muito carente. Tem empresas em Itapetininga precisando? Tem. E tem muitas empresas fora de Itapetininga. Então você, sim, hoje, com a informática, você pode morar em Itapetininga e trabalhar para uma empresa fora. Isso já é possível, já é antes até da pandemia. O desenvolvedor mesmo, ele faz home office. Então, assim, ele vai na empresa para alguma atividade na equipe ali, mas no dia a dia, o desenvolvedor faz isso na frente do computador, na sua casa, no seu home office aí. Agora, depois da pandemia, mais ainda, né? Aumentou mais ainda isso. Tá? Então, agora, abrir uma nova área de atuação no campus de Itapetininga, a gente precisaria aumentar o quadro de professores. Que hoje, você falou da estrutura, né, dos institutos, a gente tem 70 professores. E tem 70 em todos os campos, né, esses 700 campos no Brasil afora. A gente precisaria ampliar. Todos os campos têm a mesma quantidade de professores, de funcionários, de cursos ou não? Praticamente, a maioria. Todos os que foram, né, criados a partir da criação do Instituto Federal, os novos, Itapetininga está incluso, tem esse quadro. Agora, tem aqueles que já eram a Escola Técnica Federal, né? São Paulo, Sertãozinho, Cubatão, no caso de São Paulo, eles já existiam. E aí já existiam com um quadro maior de 90 professores, por exemplo. Campo São Paulo tem 300 professores. Então, ele tem um leque de cursos maior do que Itapetininga e o dos campos novos. Então, a gente precisaria alterar essa lei ou criar uma nova lei para possibilitar que a gente tenha mais professores. Mas a gente está abrindo novos campos em São Paulo, também é novidade aí. O ministro da Educação inaugurou no sábado Rio Preto. São José do Rio Preto inaugurou mais um campus. Né? Então, já era um campus anunciado em 2017, na época do Mendonça Filho, que era o ministro da Educação. Ele já tinha anunciado, mas só se concretizou agora, sábado, era para ser no ano passado, mas concretizou agora mais um campus. Então, o Estado de São Paulo ganhou mais um campus do Instituto Federal. Muito bom. Mais uma novidade também, agora, 4 horas da tarde, foram chamados 10 reitores dos institutos federais do Brasil para uma reorganização dos seus campos. Então, São Paulo é o maior instituto do Brasil, tem 37 campos. Os outros institutos federais não têm essa quantidade de campos. Então, São Paulo, assim como outros estados, outros 9 estados, estão sendo chamados para uma reestruturação. E sim, a ideia anunciada, pelo menos, os reitores vão participar dessa reunião 4 horas da tarde, agora em Brasília. Você foi chamado para essa reunião? Não, foram os reitores desses 10 estados, né? 10 institutos, né? Não necessariamente de 10 estados. E aí a proposta de reorganização. Segundo o ministro, né, esses reitores foram chamados para dialogar sobre a reorganização. Então, sim, dividir o estado de São Paulo em 3 institutos. Então, em vez de ter 37 campos com um único instituto, agora 3 com 10, 12 campos cada instituto. E aí, geograficamente dividido, né? Mais para o oeste, norte do estado e mais o oeste. Né? Como no estado de São Paulo, né, geograficamente, os municípios, né, as rodovias, os acessos, eles ficam radial, né, à capital. Então, a divisão, provavelmente, geográfica vai ser também mais na horizontal do que na vertical, né, para você poder distribuir melhor os campos. É mais fácil de gerenciar? Porque aí você tem um instituto com 10 campos e não com 37. Tá? Mas vamos ver o que os reitores, né, o nosso reitor do Instituto Federal de São Paulo vai trazer. O professor Silmário vai trazer dessa reunião das 4 horas da tarde, a partir de hoje. Então, se já vai apenas ao início, se já vão definir nessa reunião como que vai ser essa distribuição. E quem sabe, né, Itapetininga podia e tem toda a condição de pleitear a reitoria aqui na cidade. Por que não? Né? Já que vão ser criadas as reitorias, a estrutura das reitorias, Itapetininga tem condição de infraestrutura de espaço, de pessoal, terreno, é um dos maiores terrenos que a gente tem dos campos, é de Itapetininga. Então podia aí lançar o desafio, né, para a nossa prefeita, os vereadores, aí por que não reivindicar a reitoria aqui
para o município. Isso traz desenvolvimento, né, para a cidade, porque a reitoria você traz mais atividades para a cidade, né, e você tem um crescimento do Instituto aqui. Então, está lançado o desafio aí para o Poder Executivo local, nossa prefeita Simone, os vereadores, de repente, de pleitear. Se é um diálogo, então eu acredito que está aberto, né, a possibilidade de ter reitorias em qualquer uma das cidades do Estado.